Dois capacitores de placas paralelas cujo dielétrico é o ar são ligados a uma bateria de 10 volts, primeiro separadamente, depois em série e finalmente em paralelo. Nesses arranjos, a energia armazenada nos capacitores é em ordem crescente, 75 microjoules, 100 microjoules, 300 microjoules e 400 microjoules. Qual é o valor do menor capacitor e qual é o valor do maior capacitor? Então, a gente tem dois capacitores ligados a uma determinada fonte de alimentação. E temos alguns arranjos possíveis, primeiro ligando eles separadamente, depois em série e finalmente em paralelo. Ele deu a energia armazenada, mas em ordem crescente. A gente não sabe exatamente qual é a energia associada a qual configuração, mas a gente pode tentar identificar, porque a energia está associada à capacitância. E para cada uma dessas configurações, a gente vai ter uma capacitância. Vamos primeiramente, então, desenhar as possíveis configurações. Então, essas são as possibilidades de configurações que nós temos de acordo com o enunciado. Primeiro, ligando as capacitâncias, os capacitores separadamente, ligando depois em série e, por fim, em paralelo. A energia está associada à capacitância por meio da seguinte expressão, em que a energia, que no caso é uma energia potencial, é armazenada nos capacitores e é dada por um meio de CV ao quadrado. O que a gente pode identificar aqui é que a partir dos valores dados, a gente tem como associar a uma determinada capacitância. Por exemplo, quem tem a capacitância maior vai estar associado a uma energia maior, já que a DDP é a mesma para todas as configurações, que é uma bateria de 10 volts. Então, quem tem a menor capacitância vai ter a energia menor. Então, vamos analisar cada uma dessas configurações e saber a capacitância equivalente de cada uma dessas configurações. Nesse primeiro caso, a capacitância equivalente é o próprio C1. Nesse segundo caso, a capacitância aqui equivalente é o próprio C2. Nesse caso, nós temos uma associação em série, e a capacitância equivalente para uma associação em série é obtida a partir da relação 1 sobre C equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Aqui a gente pode reescrever 1 sobre C equivalente é igual a C1, C2, C2 mais C1. Invertendo aqui, então, a capacitância equivalente é C1, C2 dividido por C1 mais C2. Nesse outro caso, nós temos uma associação em paralelo. E associados em paralelo, a capacitância equivalente é a soma. Então, vai ser C1 mais C2. Então, o que a gente pode fazer aqui é identificar, então, quem é a maior capacitância e a menor capacitância e identificar quem vai ser dessas energias aqui associadas. Então, vamos fazer essa análise. Então, por exemplo, se C1 fosse, por exemplo, 3 microfarad e C2 fosse 2 microfarad, a gente teria aqui uma capacitância equivalente de 5 microfarad. E aqui teremos a capacitância equivalente de 6 dividido por 5, que dá 1,2. Então, o que a gente pode perceber é que o maior valor possível, 3, 2, 1,2 e 5, o maior valor possível está associado a essa combinação aqui. Então, aqui nós temos o maior valor de energia, porque nós temos a maior capacitância equivalente possível. Nesse caso aqui, temos o menor valor possível. Então, temos o menor valor possível de energia. Então, já eliminamos duas possibilidades aqui. Porque nesse caso aqui, temos o menor valor de energia e nesse caso aqui, temos o maior valor de energia. Isso porque a energia está associada à capacitância. E para uma capacitância equivalente maior, que no caso aqui é para a combinação em paralelo, nós temos uma maior energia. Então, nesse caso aqui, é a energia potencial de 400 microjoule. Já nesse caso aqui, é a menor energia possível, porque é a menor capacitância possível das combinações. Então, a energia menor é de 75. Então, aqui nós temos um U de 75 microjoule. Então, sobram duas possibilidades. Sobra a possibilidade de 100 microjoule e 300 microjoule. A gente só precisa identificar quem é a capacitância associada em cada um desses casos. A gente quer só o valor da maior e menor capacitância. Então, a gente vai escolher aqui, por exemplo, para esse aqui, uma energia de 100 microjoule e para esse aqui, uma energia de 300 microjoule. E aí, a gente substitui nessa expressão aqui. Então, 100 microjoule
é igual a 1 meio de C1 V ao quadrado, e V é 10 ao quadrado. Então, C1 vai ser igual a 2 vezes 100 dividido por 100, isso aqui dá 2 microfarad. Nesse caso aqui, a gente coloca 300 microjoule é igual a 1 meio de C2 vezes o V, que é 10 ao quadrado. Então, fica 300 vezes 2 dividido por 100, C2 vai ser igual a 6 microfarad. Então, nós temos essas duas possibilidades. Então, nós temos esses dois valores de capacitância, 2 microfarad e 6 microfarad. Então, ele pede no item A qual é o valor do menor capacitor, o menor vai ser 2 microfarad. No item B, ele pede qual é o valor do maior capacitor, o maior é 6 microfarad.